Eu vou contar um bafafá aqui pra vocês. É uma fofoca. Como a grande maioria das pessoas preferem uma fofoca, um vídeo sobre algo, sobre alguém, na verdade, e não sobre algo, não sobre uma teoria ou sobre uma ideia, sobre um princípio ético ou moral, mas adoram, você pode ver aí. Pegue os vídeos das pessoas que você conhece que mais bomba nas mídias sociais. Olha, me arrisco a dizer que quase a grande maioria deles é falando sobre pessoas. Até tem aqueles caras que conseguem, além de falar da pessoa, falar sobre alguma ideia, uma teoria, defender um princípio, uma razão. Mas no final do vídeo eu te conto sobre quem que é, sobre quem nós estaremos falando aqui. A princípio eu vou chamar de um lado o infinito e do outro lado o finito. Então você imagine aí duas religiões. Uma, a religião do infinito. A outra religião, a religião do finito. Poderia ser sobre o absoluto, sobre algum termo genérico também, muito difícil de ser defendido. E aí você vai reparar que as pessoas estão brigando por palavras. As palavras são abstrações. Você faz ou não uma relação com algo. Tem gente que não consegue. O fanático, por exemplo, ele perde totalmente a capacidade imaginativa e ele se abraça à palavra como se aquilo fosse uma coisa absoluta. Tanto é que você não pode nem ser contra o que a pessoa pensa, porque ela não consegue abstrair a essência daquilo, não entende uma metáfora, se ofende. A pessoa se ofende com uma palavra que não é nem uma ofensa. Eu não estou nem dizendo assim que você chamou de ladrão, de bandido ou de alguma coisa. Não, você está dizendo que não concorda com uma ideia qualquer aí. Então, a ideia da religião do infinito, ela não concorda com a ideia da religião do finito. E aí ambos ficam brigando. Brigam porque não sabem o que dizer, não sabem o que fazer, não conseguem ter empatia um pelo outro. Aliás, o fanático também tem esse problema. Sofre de não conseguir ter empatia pelo outro. E aí nessa fofoca da qual você esperou aqui até o final para perceber o que é, se de fato eu pudesse dar nomes, e talvez eu nem faça isso, você está aí brigando por dois demônios, dos quais você desconhece muito pouco. Aliás, você conhece muito pouco. O finito, você tem uma ideia, porque uma coisa aparentemente acabou, então isso deve ser uma coisa finita. O infinito, então, sua mente viaja, você não consegue, é algo que transcende a qualquer compreensão humana. Mas aí esses dois ficam brigando, e você aí fica optando por um desses dois demônios, que nem te representam, nem cuidam dos seus interesses, e nem fazem com que a sua vida fique melhor. Pelo contrário, fazem com que a sua vida fique pior. Então, se você esperou até o final desse vídeo para saber sobre a fofoca é: o ser humano está se perdendo por meio da palavra. Justamente a palavra, que foi a grande ferramenta de comunicação e desenvolvimento, hoje virou meio de briga, de discussão. Gente até deixa de se falar, sai na porrada, simplesmente porque o fanático não é capaz de ter empatia pelo outro e nem imaginação em perceber que o outro tem uma outra ideia diferente da dele e que ninguém aqui nesse mundo é capaz de, em alguns pontos, em alguns termos, ter ideias absolutas, cientificamente certas. Aliás, a ciência é o grande mote. Aquele cara do bigodinho lá usava ciência para fazer as coisas mais absurdas do mundo. E aí você acredita cegamente na ciência porque você é um fanático. E se você é um fanático, você não tem empatia pelo outro e você não tem imaginação para sequer tentar entender o que o outro está dizendo. Então a fofoca do dia, infelizmente, tenho que te deixar bem triste. A fofoca do dia é sobre a humanidade.